Oi, anjos! Muito bem, vamos falar sobre embriologia. Então, é um vídeo sobre o conteúdo que nós já vimos e que vai ajudá-los a estudar. Vamos lá? Começamos falando sobre o processo da ovulação, né? Então, na mulher, o gameta é o ovócito, certo? No homem, o espermatozoide. Estamos aqui bem específicos à espécie humana, né, gente? Então vamos lá. Sobre os gametas, o ovócito, então, ele já nasce, ele é produzido no corpo da mulher quando o bebezinho, menina, ainda está na barriga da mamãe. E quando essa menina nasce, esse ovócito, esses ovócitos, né, eles já estão dentro do ovário. O que acontece é que uma vez por mês, depois que a menina já está na sua puberdade, né, a partir da primeira menstruação, os hormônios agem de uma forma a amadurecer esse ovócito, prepará-lo para ser fecundado por um espermatozoide. Então vamos lá. Perceba, gente, que nós temos dois hormônios aqui que estão trabalhando. Primeiro dia da menstruação, é o primeiro dia do ciclo menstrual, quando um ovócito é escolhido para ser trabalhado. Aqui, vocês lembram que nós temos a glândula na nossa cabeça, a hipófise, né? E a adenohipófise, a parte que vai liberar dois hormônios importantíssimos agora, é o FSH e o LH. Apesar de liberado, o LH, ele só vai agir aqui, ó, quando estiver pertinho da liberação do ovócito para ovulação. Já o FSH, ele vai sendo produzido e liberado na corrente sanguínea a partir do momento em que a mulher começa a menstruar, né? E esse FSH, qual é a função dele, gente? O FSH, ele vai liberar o óvulo, né? Perdoe, ele vai preparar esse óvulo para que ele possa estar pronto, né, na hora da fecundação. Então, durante 14 dias, o FSH, ó, ele vai produzindo esses folículos ao redor do ovócito. Esses folículos, ó, é hormônio folículo estimulante, certo? Ele regula, produz progesterona pelos ovários, né? E prepara, então, o ovócito para ser fecundado por um óvulo. Quando o FSH chegou no seu auge aqui, né? Então o óvulo já está prontinho. O que acontece é uma liberação do LH. Começa a atuar o LH agora. Veja bem, quando o ovócito aqui é liberado, né? Agora vai entrar a tubo uterina aqui. Esta parte que sobra, que foi o que o FSH produziu até agora, ele vai, a partir de agora, se tornar o que chamamos de corpo lúteo, ou corpo amarelo. E é a função do LH, ó. O LH vai agir aqui. Vai agir como? Liberando o ovócito, provocando a liberação desse ovócito e transformando esse material que sobrou, esses folículos todos aqui, no corpo lúteo ou corpo amarelo. E a função deles agora aqui, gente, ele vai estimular a produção de progesterona, certo? Vai formar então o corpo lúteo após a ovulação e promover a produção da progesterona, certo, gente? Essa progesterona que se a mulher engravida, vai ficar mais uns 3 meses, perdoe, esse corpo lúteo vai ficar mais uns 3 meses no corpo da mulher, liberando a progesterona, certo? Se não, se a mulher não engravidou, o corpo lúteo em algumas horas, alguns poucos dias, ele vai se desfazer, certo? Até porque, olha só, no 28º dia, caso não tenha ocorrido uma fecundação, né? Voltam os dois hormônios ao nível zero aqui. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos para o próximo. Falamos do ovócito, agora estamos no espermatozoide. Muito bem. Dá para falar várias coisas aqui nessa foto. Então, é o gameta masculino,
o espermatozoide, ele precisa passar por um processo chamado capacitação, desde que o homem ejacula na vagina da mulher, esse espermatozoide, quando ele entra no útero, ele vai sendo limpo, vai sendo capacitado para encontrar um ovócito. O que que é essa capacitação? Veja bem, ó, aqui na cabeça do espermatozoide tem essa parte primeira, que é o acrossoma. Esse acrossoma aqui, gente, carrega enzimas digestivas, certo? Quando esse espermatozoide chega perto do ovócito, ó, perto do aqui o óvulo, o ovócito, né? Ele chega aqui, a corona radiata, que é o que está ao redor do ovócito, o que ele vai fazer? Vai fazer que esse espermatozoide aqui abra o acrossoma, libere esse acrossoma para que saia aqui de dentro as enzimas digestivas. Essas enzimas que vão abrir, né, digerir a zona pelúcida, que é a camada de proteção do ovócito. Lembra quando nós vimos o vídeo de uma fecundação in vitro, né? Como era difícil furar a zona pelúcida com uma agulha, imagina então para um espermatozoide que é tão pequenininho. E o acrossoma aqui, quando ele abre, né, libera as enzimas digestivas que vão conseguir furar aquela zona pelúcida quimicamente. E aí o espermatozoide vai poder entrar dentro do ovócito, aqui está o material genético aqui dentro, né? E vai misturar o pronúcleo do espermatozoide com o pronúcleo do ovócito para formar a primeira célula, que é o zigoto. A vantagem, a necessidade, então, para vocês entenderem, da capacitação, que é a limpeza desse espermatozoide aqui, é para que nada interfira na abertura do acrossoma. Certo, anjos? Muito bem. Aqui, ó, nessa imagem agora, o que que nós temos? Um ovócito aqui, né? E nós falamos, então, de dois hormônios até agora. Progesterona, perdoe, FSH e o LH, que são liberados pela glândula, pela hipófise, né? E nós falamos também da progesterona e do estrogênio, que são estímulos, que são hormônios liberados pelos ovários por estímulos do FSH e do LH. Agora nós temos também, gente, esse hormônio antimileriano. Esse hormônio faz o quê? Ele atua lá nos ovários e ele regula a quantidade e a qualidade de ovócitos que a mulher tem. Então, veja bem, valores adequados para eu saber se eu ainda vou conseguir menstruar, se eu ainda vou ter ovulações, se eu caso ainda queira engravidar, né? Eu posso fazer um exame para ver qual o nível de hormônio antimileriano que eu tenha, que eu devo ter. Se estiver entre 1 e 4,5, é um valor normal. Quer dizer que eu tenho condições de ter ovócitos de qualidade ainda, certo? Já se tiver uma baixa quantia desse hormônio, a chance dos ovócitos não estarem em boas condições para uma fecundação é maior. Isso acontece porque, vejam bem, nós não podemos ter uma fecundação, uma ovulação e não ter o antimileriano. Porque nós temos hormônios que estão estimulando a ovulação, estimulando que um dos ovócitos seja amadurecido, certo? Então, o que que vai segurar os demais ovócitos dentro do ovário? Precisa ter esse antimileriano para que segure os demais ovócitos lá. É só um que vai ser amadurecido, certo, gente? Então vamos lá. O que acontece de perigoso nesse caso é o seguinte, ó. Então aqui nós temos o ovócito sadio, né? Quando o ovário não está mais jovem, quer dizer, um ovário já envelhecido, o que pode acontecer é do próprio ovário não ter condições de segurar esses ovócitos maduros e saudáveis ali dentro, certo? Por isso que uma mulher com mais idade, né, ela tem dificuldade na gestação. Primeiro, porque os óvulos já não estão tão saudáveis, porque vocês lembrem que os óvulos da mulher têm a mesma idade da mulher,
Espermatozoides não, estão sendo produzidos constantemente. Óvulos não, eles têm a mesma idade de uma mulher. Então, uma mulher que engravida aos 20 anos, os seus óvulos têm 20 anos. Uma mulher que engravida aos 50 anos, os seus óvulos têm 50 anos, né, gente? Então, a idade do ovário em si interfere na qualidade dos ovócitos e pode diminuir, então, a chance de uma gestação. Beleza? Agora que eu tô vendo a imagem aqui, ó, estou lembrando em qual parte da tuba uterina ocorre a fecundação? Na ampola, nessa parte mais larga, na maior parte da tuba uterina. Certo, anjos? Muito bem, vamos para o próximo. Legal. Então, vocês lembram que nós temos o espermatozoide, o óvulo fecundou, gerou um zigoto. Esse zigoto, deixa eu só uma imagem legal aqui. Esse zigoto vai se multiplicando, né, por meiose, e perceba que a zona pelúcida, esse azulzinho, continua aqui, certo, gente? Então, ó, aumenta o número de células, mas essa parte ao redor, ó, da zona pelúcida, isso, ela não aumenta. Então, o tamanho que eu tenho desta bolsa não aumenta, certo, gente? Até que forma uma mórula. Mórula de 16 a 32 células é um aglomerado de células em formato de amora. Quando essa mórula chega dentro do ovário, do útero, o que acontece? Fluidos do útero entram aqui dentro, ó, fluidos do útero. E essas células vão para essa região mais externa. Nessa situação aqui, o que acontece é que a zona pelúcida que está aqui, ó, ela vai desaparecer, ela sai, certo? Sobrando somente as células. Essas células aqui, a parte interna aqui de dentro, vai se tornar o embriãozinho propriamente dito, certo? Aqui dentro é a blastocele, né? Célula de célula, que é côncavo, né? Aqui ao redor é o trofoblasto, que vai dar origem à placenta daqui a pouco. Aqui dentro, a partezinha azul que eu falei para vocês que é o bebezinho propriamente dito mesmo, é o embrioblasto. Tudo isso, o blastocisto, quando a mórula chega no útero, certo, gente? Chegando no útero, o que vai acontecer? Aqui, ó. Opa! Chegando no útero, esse embrioblasto, né? Aqui, ele vai precisar se fixar nessa região aqui, que é a parte do útero que foi produzida agora para fixar o bebê, certo? Essa parte é a parte do endométrio, perdoe, o endométrio uterino. Lembra que eu falei aqui, ó, do trofoblasto, embrioblasto e aqui é blastocele, certo? Veja bem, o trofoblasto, ele vai se dividir, vai se multiplicar e ele vai formar dois tipos de células diferentes. O primeiro tipo de célula que ele vai formar é o citotrofoblasto, que agora está aqui verdinho representado. E esse citotrofoblasto vai formar células que não têm membrana. Perceba aqui, ó, cada uma dessas célulazinhas aqui, ó, tem membrana, tem citoplasma, tem um núcleo. Aqui também, ó, tudo aqui. E essas células verdinhas aqui, gente, elas não têm membrana, então são células sem membrana. Como eu digo, é como se fossem muitos ovos quebrados, abertos, né? Sem casca. Então, é só clara e gema, certo? Isso se chama sinciciotrofoblasto. Esse sinciciotrofoblasto é que vai entrando aqui nessas camadas do endométrio uterino, para quê? Primeiro, vai abrindo espaço, vai permitindo que esse embrioblasto, que esse trofoblasto aqui, que todo esse bebezinho aqui, consiga ser fixado na parede do endométrio, certo? Por que na parede? Porque ele precisa entrar inteiro aqui. Ao mesmo tempo que isso aqui, ó, gente, que essa vai formando a
placenta vai abrindo espaço internamente para que esse blastocisto possa entrar dentro do útero, da parede uterina da mamãe. Então, gente, quando fala de placenta, como é que a placenta é formada, pessoal? Através do citotrofoblasto, certo? Que produz células, então, chamadas de sinciciotrofoblasto. E vão invaginando, que vão entrando, certo? Na parede do endométrio. Aqui vai liberar espaços e vai produzir, e vai fazer com que o endométrio aqui da mamãe, com o passar do tempo, vá criando umas lacunas. Essas lacunas vão ser preenchidas com o sangue da mãe, né? E com o tempo vão se formando então pequenos capilares aqui que são vasos sanguíneos muito fininhos, e esses vasos sanguíneos vão passando ao redor desse sangue da mãe, dos vasos sanguíneos da mãe, né, para fazer as trocas gasosas. Então, aqui vai se transformar numa placenta, certo? E o cordão umbilical do bebê também tem essa mesma origem. Tá legal, anjos? Falou de placenta, você já sabe, citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto, beleza? Que são células modificadas do trofoblasto. Então, gente, vejam bem, revisando um pouquinho. Aqui está uma mórula, uma blástula, quando chegou a mórula, chega no útero, né? Quando a blástula já está dentro do endométrio uterino, agora nós vamos, essa blástula aqui vai se transformar numa gástrula. Então, era um blastocisto, né? E agora é uma gástrula. Ocorre essa invaginação aqui. O que acontece nessa invaginação, gente? Primeiro aqui nós chamamos de epiblasto. Aqui embaixo, hipoblasto, certo? Esse epiblasto vai se multiplicar e formar umas células diferentes. Essas células diferentes aqui, gente, que vão dar origem ao mesoderma. Porque agora, ao invés de 2 folhetos, eu terei 3 folhetos germinativos. Aqui, o primeiro bem de cima, nós vamos chamar de epiderme ou epiderma. Aqui no meio, nós temos a mesoderma, e que são as células da epiderme que vão se diferenciar, né? E aqui embaixo, nós temos o endoderma. Então, nós temos ectoderma, mesoderma e endoderma. Essas 3 camadas aqui, gente, é que vão formar todos os tecidos e órgãos de um ser vivo. Nesse nosso caso, de um ser humano, certo? E vejam, cada uma dessas camadas tem uma função específica no nosso corpo. Aqui, depois que formou a gástrula, aqui vai fechar, né? E vão ocorrer mudanças nesse organismo e vai se transformar numa neurula. Importante vocês saberem que o que vai acontecer para formar, para dar início a esse processo de gástrula aqui, é o seguinte, ó. Quando essas células, que ainda não tinha 3 camadas, só eram 2, né? Quando essa célula aqui, do epiblasto, que é a parte mais de cima, começa a produzir células novas, essas células novas vão escorregando aqui para baixo. E vai formando como se fosse um vinco aqui, certo? É como se fosse um vazamento em alguma coisa, um vazamento, e aí essas células que vai produzindo vão vazando, vão entrando aqui para baixo. E vai formando uma espécie de uma linha aqui. Essa linha primitiva que vai formar aqui em cima, gente, é o que vai caracterizar o período da gástrula. Então, o período da gástrula, ele é marcado, né, pelo início da linha primitiva, certo, pessoal? Linha primitiva. Agora, veja bem, depois que formou a gástrula perfeitinha, começam novas diferenciações. Essas diferenciações que vão formar inicialmente aqui na neurula o sistema nervoso central, certo? A coluna espinhal,
os somitos, que vão aparecer aqui ao redorzinho, e esses somitos vão dar origem aos músculos principalmente, e os ossos e músculos do tronco, por exemplo, certo? Então, para vocês entenderem só que aqui cada folheto tem uma parte importantíssima. Aqui, ó, para vocês gravarem legal, eu lembro que na revisão nós falamos alguma coisa sobre isso também, certo? Mas veja bem, eu vou repetir aqui para vocês, ó. A parte a parte mais externa, então, a parte da epiderme aqui, ó, essa parte vai ser, o folheto mais externo, né? Dá origem ao sistema nervoso, gente. A pele também, certo, gente? Anexos cutâneos, a unha, certo? Já aqui, ó, o mesoderme, que é o folheto intermediário, esse vai dar origem a estruturas como os músculos, os ossos, certo? Aqui, ó, então é mesoderme, músculos, ossos, e aqui na mesoderme que vai formar os somitos. Somitos são, vou mostrar para vocês uma foto daqui a pouquinho, são inícios de músculos. Esses músculos aqui são todos, são os tecidos que vão dar origem aos músculos do tronco mesmo, certo? Então, aqui, ó, é essa parte da mesoderme. Já que a endoderme, que é a última parte, bem aqui de baixo, gente, vai formar os movimentos celulares mais complexos, transformações como gastrointestinal, sistema respiratório, as cavidades do corpo, a parte mais de baixo, certo? Esse aqui, ó, certo? Epiderme, mesoderme, endoderme, certo, anjos? Conforme vão se modificando aqui, vai transformando essa gástrula em uma neurula. Deixa eu quero. Ó, o que é isso daqui, gente? Aqui são os 3 folhetos. Eram 2 células inicialmente, ó. 2 camadas de células. A primeira, ó, o que tá formando? Tá formando células que vão dar origem à mesoderme, certo? E ó, o sulco que se forma aqui, ó. Tá vendo que eu falei que é um tipo de uma invaginação? O que acontece? As células vão caindo aqui para baixo e vai formando essa linha primitiva e esse nó primitivo, que é o que a gente chama aqui. Vai formando essa camada aqui do meio, certo? Ao mesmo tempo que vai formando essa depressão aqui. Combinado, pessoal? Entenderam? Ó, aqui está epiderme, mesoderme e endoderme. Beleza? Muito bem. Aqui está formando o tubo neural. É a neurulação, então já não é mais gástrula, certo? Agora já diferenciou endoderme, epiderme e mesoderme. Já diferenciou. Perceba que essa parte aqui, ó, gente, mais de baixo, essa parte amarela, são 3 cores, estão vendo aqui, ó, são 3 tecidos. Essa parte vai dar origem aqui embaixo à notocorda depois. Essa notocorda é a medula espinhal, certo? E essa parte da epiderme aqui em cima, não esqueça que a epiderme aqui em cima, ó, ela vai formar um cubo, um cilindro, ó. E é realmente um cilindro, ó. Vai ficar oco. Esse cilindro dá origem ao tubo neural. E o tubo neural, pessoal, ele é o início do sistema nervoso central. Então, não pode esquecer que o tubo neural, ele surge de onde? Da epiderma ou epiderme, certo? E dá origem ao sistema nervoso central. Lembrar que é um cano, como se fosse um cano oco, certo? E é esse material que vai dar origem a todo o sistema nervoso central. Gente, eu pulei antes, não falei, não vou falar agora, sobre ovários policísticos. O que acontece aqui? São cistos que tem nos ovários. Olha só como um ovário policístico, ele é muito maior do que um ovário normal, porque esses cistos todos ocupam um espaço e eles mexem na formação do ovário, certo? O que podemos afirmar? Uma pessoa com ovários policísticos, 2 coisas. Tem uma produção de hormônios masculinos em uma quantia grande, maior do que o normal, então tem testosterona, hiperandrogismo, essa é a palavra, né? Discutimos em aula.
hiperandrogismo. Andrógenos são os hormônios masculinos. Não é masculino porque só tem no homem, mas é porque tem um papel crucial no corpo masculino, certo, gente? Então, ovário policístico. Tem uma mulher, então, que tem ovário policístico, é porque ela tem uma demanda grande de hormônios de hiperandrogismo, grande produção de hormônios masculinos, então testosterona, certo? E o pâncreas dessa mulher, ele produz insulina de uma forma que o corpo não consegue captar perfeitamente. Então, existe uma certa resistência das células dessa pessoa à insulina. Eu lembro que falamos em sala de aula sobre diabetes, né? Essa é a questão, beleza? Aqui já falamos da placenta também. Muito bem, anjos. A nossa prova não está difícil, tá? Eu vou falar agora para vocês o que acontece. Opa, quero voltar aqui no saco vitelínico, que eu não falei, eu acho. O saco vitelínico, ele vai se formar aqui embaixo, ó, por uma divisão também, desde a blástula, deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar para vocês. E o saco vitelínico, ele tem algumas funções, certo, anjos? Não esqueçam, funções do saco vitelínico, ele tem o quê? Que nutrir o embrião. O próprio saco vitelínico, ele tem, ó, aqui, a membrana. O saco vitelínico, ele tem a função, não tá aparecendo aqui, mas ele tem a função também de produzir as proteínas que o bebezinho precisa, é, é, transferência de materiais, tudo que o bebê precisa, então, vai passar para o bebê pelo saco vitelínico. Consegue também produzir células troncos que sejam multipotentes. Células troncos são sempre multipotentes, aquelas que podem se transformar em qualquer outra célula, certo, gente? O que mais? Serve como fonte primária de nutrientes. Maravilha! É muito tranquilo. A questão do saco vitelínico é muito tranquilo, né? É muito óbvio. Vitelo, né? Saco vitelínico, aquilo que está ali para alimentar, para nutrir o bebê. Tá tranquilo, meus anjos? Com relação à sexta e à oitava semana de gestação. Nós conversamos sobre isso em aula, né? E o que precisam saber sobre isso é o seguinte: é importantíssimo lembrar que a partir da sexta semana de gestação, o bebezinho ele pode começar alguns movimentos, porque brotos dos braços e das pernas começam a surgir a partir da sexta semana. A sexta semana é 1 mês e meio, mas não são movimentos que a mamãe vai perceber, certo? Porque são brotos, é início de membros, né? Mas na sexta semana o bebezinho já tem sim batimentos cardíacos, certo? Então o coração do bebê já está pulsando e fazendo circular nutrientes pelo corpo todo. Então não esqueçam dos batimentos cardíacos a partir da sexta semana, certo? Quando estamos na oitava semana, gente, precisamos lembrar que os dedinhos das mãos já estão formados, no fim da oitava semana ali, das mãos e dos pés, né? Já estão bem formadinhos e só existe uma membrana, né? Que está ao redor da mãozinha e dos pezinhos, mas os dedinhos, os ossos já estão formadinhos. Maravilha? E importante falar também que é aqui que começa a calcificar, a ossificar o fêmurzinho do bebê, certo, gente? Também é aqui que ele começa, os olhos começam a ter pálpebras. Então, o movimento também das pálpebras na oitava semana, não é o oitavo mês, tá? Oitava semana. Gente, tudo isso é importantíssimo para o bebezinho crescer saudável. E é importantíssimo que a mamãe também esteja saudável. E dessa forma é que a mamãe precisa de nutrientes, em especial os suplementos que as mamães devem tomar na fase de gestação, é o ácido fólico e o ferro. Não esqueçam disso, em especial por causa da produção de células sanguíneas e transporte de oxigênio, que é o que vai gerar energia para os bebezinhos depois, para todas as células do bebê. Tá bom, anjos?
Fiquem bem, não tá difícil, tá bem tranquilo, tá? Amo vocês, beijinho. Boa prova.